Mas Deus manda agora um profeta para conversar, ter um particular com o rei Davi. Porque não tem nada que fica oculto, meu irmão, que Deus ele não vai tratar. Não existe pecado. Eu quero dizer uma coisa para você que nos assiste. Não existe pecado, não existe injustiça que Deus não vá julgar, que Deus não vá tratar. Talvez você esteja olhando e falando assim, poxa, pastor, mas eu vejo tanta coisa, tanta gente. Meu irmão, para tudo existe um propósito e um tempo determinado pelos céus. Vai acontecer. A Bíblia diz que Deus manda Natã até a casa, capítulo de número 12, até a casa de Davi. Chegando lá, ele conta uma história. Ele fala assim, olha, tinham dois homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, uma cordeirinha. E o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que comprara e criara como se fosse a sua filha. Crescia com ele, comia do seu bocado. Era como se fosse filho. E vindo um viajante, um homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas, do seu gado, para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha para comer do pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. E assim te diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a sua casa de Israel e a casa de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado mais e mais. E aí ele vem, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele, a Urias o Heteu feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Mas espera lá, quem matou Urias não foi Davi, mas ele teve o quê? A intenção. Ele premeditou. Então, a culpa da morte é embutida na vida de quem? De Davi. Ele planeja, ele faz todo o cenário, e o que acontece? Você vê que Davi ele tinha filhos e a família de Davi vira uma bagunça. O filho estupra a irmã, o filho quer matar o pai. Então a família de Davi começa a virar toda uma bagunça por conta do quê? Daquilo que ele praticou, adultério, mentira, morte, homicídio, não é? Mas vale lembrar que a Betseba está grávida ainda. E aí, versículo de número 15, diz assim, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias lhe dera à luz, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado na terra. Então os anciãos da sua casa chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu. Ao 7º dia morreu a criança. A minha pergunta para você é a seguinte, Rafa, quem matou a criança? Deus ou o diabo? Deus, não é? Ao 7º dia feriu a criança. Quem feriu a criança? Foi Deus também. O Senhor, não é? Sim. Então assim, quem é que mata? É Deus. Quem é que faz? É o Senhor. Então, quando nós olhamos para a questão de heranças espirituais, é algo muito latente, muito vivo nas nossas vidas. E eu sei que talvez algumas pessoas possam até olhar e falar assim, ó, eu te dei 3 exemplos bíblicos de heranças espirituais. Falei a respeito de Noé, que amaldiçoa não o filho Cã, mas amaldiçoa Canaã. Te falei a respeito de Abrão, que tem uma palavra de bênção, mas ele traz maldição sobre a sua geração, 430 anos. 400 anos são 4 gerações de 100 anos. Né? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então, 4 gerações foram amaldiçoadas. E falei agora a respeito de Davi. Né? Então, eu te trouxe 3 personagens bíblicos. Aí você pode falar assim, pastor, mas a lei, ela foi extinta, nós estamos no tempo da graça. Vamos ver o que diz a Bíblia, Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Jesus dizendo agora, ele diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, uma lei que não é revogada, e aí você parte para o âmbito do direito civil para poder entender a respeito,
Uma lei que não é revogada, ela é vigente. Então, uma lei que é vigente, ela tem vigência, ela está valendo ainda. Ah, pastor, então o senhor quer dizer que a lei ainda vale? Vale quando você vê Jesus falando a respeito do adultério. A lei, ela ficou um pouco mais dura agora, porque antigamente no adultério, quando uma mulher era pega no adultério, um casal era pego no adultério, o que tinha que acontecer com eles? Tinham que ser apedrejados. O que Jesus falou? Eu não digo mais que tem que ser apedrejado se você for pego no ato do adultério, porque se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já cometeu adultério no seu coração. Então, assim, o que era pior, a lei ou o que Cristo veio afunilar, que ele veio aperfeiçoar? Aperfeiçoar, não é? Então, assim, as pessoas falam assim, a lei de Cristo é mais suave. Não é não, meu irmão. Antigamente você tinha que ser pego. Se você adulterasse e não fosse pego, você, entre aspas, estava na vantagem, né? Entre os homens estava na vantagem. Agora não. Se você olhar com um olho impuro, o teu coração, Deus já sabe, porque os teus olhos refletem o Senhor Deus, ele enxerga através dos teus olhos, meu irmão. Não adianta a gente pensar que, Deus não estava lá, não. Ele vê através dos seus olhos. Por isso que a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, teu corpo será mau. E quão grandes serão essas trevas, não é? E aí, Rafa, quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de número 13 em diante, Jesus censura os escribas e fariseus. E ele diz no versículo 13, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 16, ai de vós, cegos. E aí você vai chegando até chegar no versículo de número 27. Quando chega no versículo de número 27, quem está dizendo isso é Jesus, para os seus contemporâneos, homens que vivem na sua mesma época. Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, sepulcro pintado de cal. Por fora tá bonitinho. Você já foi no cemitério? Lá em São Paulo tem o cemitério da Consolação, que ele é até um cemitério que o pessoal vai fazer visitação, porque tem muitas personalidades lá, né? E os túmulos são muito bonitos. Então o pessoal vai lá fotografar, tirar foto de túmulo, de artista, tal. Não é? Então o sepulcro caiado é isso, é um sepulcro que ele é bonito. Mas Jesus diz assim, vocês são semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens. Por fora, vocês estão parecendo justos, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aí Jesus dá um nó na cabeça dos caras. Por quê? Quando ele fala de hipocrisia é uma coisa simples de você entender. O que é hipocrisia? Uma pessoa que tem uma manifestação dupla de caráter. Ela é amiga do Rafa aqui, mas quando sai daqui ela fala mal do Rafa. Eu sei que eu só estou dando um exemplo porque você não tem esse tipo de amigo, não é? Você é um cara que não sofre esse tipo, só eu e o Luan. Né? Eu, o Luan, a Cris que está aqui. Né, Luan? A gente passa esse processo. O Rafa não. O Rafa é um cara muito querido. Não que posso falar. Todo mundo fala sempre bem de você, ninguém nunca fala mal, verdade, ninguém bate nas suas costas, Rafa, você é tão legal, né? Com você não, né? Mas Jesus passava esse processo. Jesus passava por isso e ele disse assim, olha, vocês estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, hipocrisia é uma falsa manifestação de caráter, mas iniquidade, Jesus precisa explicar para ele o que é, porque eles não têm um entendimento tão claro. E ele segue o texto dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificai o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos. E dizeis, porque eles diziam, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplice no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Encher a medida é a seguinte coisa. Quando eu cheguei aqui, você me deu um copo com água, certo? Maravilhosa. Pensa a seguinte coisa. Eu tenho água aqui. Se eu colocar Coca-Cola aqui, eu estou enchendo a medida? Ou estou misturando? Misturando. Então Jesus não diz misturar. E ele diz para eles fazerem o quê? Completai. Ele fala, completai a maldade dos vossos pais. Completar é colocar a mesma medida, não é? É colocar a mesma coisa dentro do mesmo recipiente.
Testificai, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida. Coloca a mesma coisa, coloca que água até derramar. Versículo de número 34. Por isso eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, sobre você, recaia todo o sangue, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. E em verdade vos digo que todas essas coisas virão sobre a presente geração. Então quem é que fala sobre maldição hereditária? Jesus. Jesus. Mesmo. Né? Então é assim, não é coisa de Antigo Testamento não, meu irmão, é coisa de Novo Testamento. E qual o livro aí para as pessoas lerem em casa? Mateus capítulo de número 23. Meu As pessoas Deus. quando chegam nos ais falam, ai, nem vou ler esse negócio que não tem Só interesse. tá no antigo, né? E vamos ver uma coisa, vamos voltar mais um pouquinho, vamos para o primeiro capítulo de Mateus, olha só o que está escrito lá. Genealogia, que é uma coisa que as pessoas não costumam ler porque é uma leitura chata, não é? Então, vamos entender quem é a linhagem do rei Davi, porque Davi era um cara promíscuo, sim ou não? Sim. Era um cara que tinha um problema muito sério com promiscuidade. Leitura do livro de Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abrão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, Obed Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora mulher de Urias. Olha como é que Deus trata, não fala que foi mulher de Abrão, gerou a Salomão, que foi mulher de quem? De Urias. Porque para Deus o casamento é muito sério. Agora presta atenção aqui. Quem é a bisavó do rei Davi? Raabe. Quem foi Raabe lá em Josué, capítulo 6? O que ela era? Prostituta? Raabe. É a Raabe, a prostituta? Meu Deus. Hã? Tem ligação ou não tem ligação? Sim. Tem ligação. Então, assim, a bisavó de Davi tem uma raiz geracional de promiscuidade. Ela converte, se casa com um judeu, tem a vida transformada, gera uma linhagem, mas quem era ela lá atrás? Uma prostituta. Qual que é a herança que ela produz sobre a linhagem de Davi? Promiscuidade, prostituição. E o adultério, volta para o livro de Provérbios, ele produz o quê? Espírito de morte. O que entra na casa de Davi? Espírito de morte. Então, é fácil da pessoa pensar se existem heranças espirituais ou não, não é? Sobre a sua vida, sobre a família, é só ela olhar para a vida dela. Como é que você está vivendo? Você está conseguindo prosperar? Você está conseguindo alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida? Porque nós servimos o Deus do ouro e da prata, mas muitas vezes nós ficamos amarrados, a gente não consegue desenvolver, não consegue prosperar, não é? Meu Deus, e a Bíblia, ela não esconde nada, né? Nada. Ela detalha tudo e não esconde nada. E eu ia até perguntar do Novo Testamento, mas o senhor já deu uma aula aí que, meu Deus, não tem nem como negar o que o próprio Jesus não tinha visto esse versículo dessa forma aí, né? E Jesus estava falando claramente sobre maldição hereditária. E quando você vai, as pessoas falam assim, não, maldição é coisa que não existe mais, né? Quando você vai para o livro do Apocalipse, capítulo de número 22, olha o que está escrito. Versículo de número 3. Vou ler o versículo de número 1. Então mostrou o rio da vida, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio das suas praças, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha o versículo 3, Rafa. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, o tempo aplicado no verbo é haverá. Enquanto nós não chegarmos no céu, então, o que o Senhor está dizendo? Que haverá, não é? O tempo futuro aplicado do verbo é nunca mais haverá quando você chegar na Cidade Santa, mas antes da Cidade Santa sempre vai haver maldição.
as pessoas vão viver Uhum. enroscadas, vão viver as suas vidas através dos seus próprios deleites, através da sua própria satisfação, né? Romanos capítulo 6, versículo 23 fala o quê? Que o salário do pecado é É a morte. morte, A morte. né? A gente pode falar de muitas outras questões de idolatria, mas Sim, pode sim. ficar à vontade, pode... O correto, pastor, é nós falarmos heranças espirituais ou maldições espirituais? Na Qual que é o verdade, termo mais correto? maldição hereditária, né? Maldição espiritual. Nós Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 30 dias no Salmo 17. Temos certeza que o aprendizado, que o ganho espiritual vai ser grande e a prosperidade também na sua vida. Participe conosco. O link da playlist está nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo você encontra outras playlists para participar. Venha mudar a sua vida e declare nos comentários de cada dia da campanha que você assistir: Deus muda a minha história. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você profetizou, com fé, eu determino em nome de Jesus que já está acontecendo. Campanha do Salmo 17.